Fala pessoal, meu nome é Alexandre do Vale, eu sou do 2B Supply e hoje a gente vai falar sobre um tema que são as ferramentas do comprador. Ferramentas essas que nós precisamos utilizar no nosso dia a dia para que nós tenhamos, de uma certa maneira, uma tranquilidade maior para desempenhar outras atividades. E quando nós não utilizamos ou não, organizamos o nosso dia a dia, acaba que você fica ali sobrecarregado. Isso é uma das coisas, uma das reclamações mais pontuadas por nós compradores, ou seja, tudo aquilo que a gente precisa ter como ferramentas, né, da área de compras que nós não temos. Uma dessas ferramentas muito importantes é a parte de planilha de controle. Muito se fala, né? O que é uma planilha de controle? Eu posso ter isso dentro do sistema, eu posso não ter isso dentro do sistema. E sim, você pode ter dentro do sistema com algum tipo de anotação, como você vai melhorar o gerenciamento daquele seu fornecedor, como que você vai estar colocando alguma informação durante a sua reunião com aquele fornecedor para você fechar uma proposta, ou como você vai ao time de marketing, time de vendas, ou organizar uma reunião com o seu pessoal de produção e você vai ter aquela planilha de controle para você fazer uma pergunta-chave, para você saber de algum dado que você precise naquele momento. Então, isso é muito importante para que você tenha tudo organizado. Ela pode ser inserida manualmente, você pode ter isso dentro do seu sistema, SAP, RM, Oracle, ou seja, você não precisa ficar simplesmente focado, eu preciso comprar um software, eu preciso ter uma anotação, um caderno. Não, a maneira como você quiser ter vai ser a maneira assertiva. Eu falo muito isso para os meus compradores. Pessoal, não existe receita de bolo. Existe a forma como você se adapta, mas dentro de um conceito que você precisa ter de uma certa maneira para que você possa se organizar. E tudo aquilo que você pode ter e sacar, né, no momento em que você precisa de uma modificação ou sugerir alguma atividade que você precisa relembrar, isso é muito importante. Então, essa planilha de controle, ela é essencial. Uma das outras, um dos outros, né, ferramentas, uma das outras ferramentas que eu gosto muito de utilizar é essa parte de gerenciamento de tarefas, né? Pessoal, se nós observarmos que nós estamos cada dia mais cercados por gerenciadores de tarefas, sejam eles no Outlook, dentro do Microsoft, dentro do Google, dentro de algum sistema operacional que você utilize, é fundamental que você possa fazer, então, esse gerenciamento de tarefas de maneira mais assertiva. Cadastro de fornecedores, como é que você pode ali utilizar aquela ferramenta para te dar informações, e dentro dessa linha você tem grandes exemplos, você tem o Evernote, você tem o Asana, você tem o próprio Microsoft Outlook, você tem a parte do Gmail, que você pode montar tarefas, você pode colocar ali, organizar melhor as suas reuniões. Então, tudo isso você tem ao seu dispor. E muitas dessas ferramentas já são pagas pelas nossas empresas. E se você for aquele comprador que está ali começando um processo e a sua empresa não esteja tão bem estruturada, existem softwares gratuitos que você pode sugerir ali. Claro, vou abrir um parênteses, dentro da governança da sua empresa. Não vai chegar e vai instalando software na sua máquina se você tiver o perfil ali de administrador da sua máquina, porque isso pode te causar problema. Sempre compartilhe essa sua vontade, mostre por que é legal você ter aquele gerenciador de tarefas para a sua área de TI, né? Sua área que faz aí a gestão dos softwares, dos hardwares da sua empresa, para que você possa ter uma qualidade maior no momento que você for empregar. E todas essas atividades, todas essas ferramentas vão exatamente te ajudar a você se organizar. A gestão do tempo hoje para comprador, eu faço bastante, eu ministro bastante cursos, né, de gestão do tempo ao longo aí
dos anos junto a compradores, junto a empresas, e é um tema que sempre a gente bate, sempre a gente coloca. Se nós, compradores, não tivermos uma boa gestão do tempo, nós não teremos uma grande evolução na nossa carreira e, por consequência, a gente não vai ter aí uma capacidade de aglutinar maiores tarefas. Então, quando você fala de aplicativo de gerenciamento de tarefas, está muito ligado à forma como você gerencia o seu dia a dia e na forma como você vai gerenciar a sua área, a sua mesa de compras. Uma outra coisa que eu gosto muito, né, uma outra coisa que eu acho muito essencial para todos nós compradores, são exatamente a gestão de cartões de visita, né? Gestão de cartão de visita hoje para o comprador ela é muito importante. Aí sempre vai ter aquela dúvida, poxa, você está falando de gestão de cartão de visita. Será que isso é tão importante no dia a dia, hoje, com o mundo tecnológico que a gente vive? Sim, cada vez mais. Vou te explicar que antes eu ia à feira, e vocês vão a feiras, né? Dentro das nossas áreas, e você chega lá e você troca um cartão, que hoje ainda, tá, gente? É muito utilizado ainda o cartão de papel. Mas tudo bem, vamos pensar numa feira de tecnologia, que você vai ali, tem o QR Code no seu crachá. Gerenciamento de cartões de visita não significa propriamente a parte do físico, né? Você gerenciar cartões físicos, mas esse gerenciador de cartões de visita, na verdade, é um bloco, um banco de dados onde você precisa organizar todas aquelas informações para que você, ao precisar daquele fornecedor ou ao se lembrar, eu estou me lembrando que tinha um fornecedor que eu encontrei na feira, esquece. Esquece que você não vai lembrar todas as informações, você vai ficar catando. E, mais uma vez, isso é o quê? Gerenciamento de tempo, gerenciamento de foco no que você tem realmente que ser produtivo. Ou seja, você precisa organizar ali a sua forma, como que você, de maneira mais prática, como que você vai trabalhar com essa linha dentro do cartão ali de visita, como que você vai organizar isso tudo. Então, isso é uma forma muito importante para que você possa fazer, então, esse trabalho com uma capacidade maior. Eu vou voltar aqui que eu pulei uma das coisas também, uma das ferramentas que eu gosto muito, que é o histórico de compras. Então, eu vou falar para vocês o seguinte, sem histórico de compras, o comprador ele não é efetivo. Aí vocês vão falar, pô, mas como assim? Eu não sou efetivo no histórico de compras? Não. Sem você saber quando você comprou, como foi a maneira que você comprou, como foi a logística que você utilizou, você não tem como criar um padrão. Alexandre, eu estou começando hoje aquela compra, eu não tenho história. Beleza, mas você vai criar. E para criar, você tem que ter uma metodologia, você tem que anotar o que foi importante, o que deu errado, principalmente o que deu errado, porque sucesso você sempre vai lembrar. Agora, o que deu errado, dificilmente a gente anota, dificilmente a gente faz a busca por essa informação. Então, anote o que deu errado, o que você fez de maneira indevida, para que você tenha ali um histórico de compras e que você crie um padrão. Padrão, gente, não existe o padrão com uma vez. Uma vez sendo feito, não tem um padrão. Padrão você tem que criar diversas sequências, diversos momentos, para você analisar e olhar o que você pode melhorar ali dentro das suas atividades. E ali cabe ao comprador observar esse padrão e trazer para as próximas reuniões, para que ele possa, de uma certa maneira, organizar melhor as tarefas, né, do dia a dia dele, de maneira que eles possam que você, né, no caso, possa fazer esse tipo de situação acontecer novamente. Uma outra ferramenta muito importante é o gerenciamento de fornecedores. Pessoal, nós compradores temos a obrigação de trabalhar o relacionamento com nossos pares, seja interno, seja externo, mas sim o nosso gerenciamento de fornecedores, ou seja, você precisa criar laços com esses fornecedores para que você busque nesses fornecedores uma parceria. Então, o gerenciamento de fornecedores ele é muito importante exatamente para que você organize tudo aquilo que você quer trazer para a mesa de negociação. E o gerenciamento de fornecedores, principalmente, vai te dar uma tranquilidade quando você estiver ali,
trabalhando naquele momento de ADPO. Mas lembre-se o seguinte, gerenciamento de fornecedores é o que tem atrás também. Não pense você, eu vou gerenciar o meu fornecedor, na hora que eu acabei de fechar a PO, eu vou gerenciá-lo com kickoff, com uma maneira de SLA. Pessoal, lá atrás é importante homologação e cadastro de fornecedor, ou seja, você vai chamar o fornecedor para que ele possa entender sobre a sua empresa e verificar se ele tem interesse de fazer aquele fornecimento para a sua empresa. Qual é o primeiro momento? É quando ele vai se cadastrar, né? Ele vai observar ali, se você tiver uma web, um software, né, que ele já esteja conectado na web, o fornecedor possa fazer aquilo por si só, né? Então ele vai abrir lá o seu cadastro de fornecedores, ele vai ver as famílias, né? Famílias são os itens que ele pode estar prestando serviço, ou seja, se ele vai fazer uma solda e ele também tenha uma especificidade que ele pode colocar, ele também faz a parte de averiguação de tubos, ele vai fazer uma linha onde ele vai trabalhar com a mecanização de um processo, ou seja, ele mesmo vai cadastrar ali das famílias que você entende que são importantes para você. Então ele cadastra ali e logo em seguida o que ele vai fazer? A homologação. Você vai trabalhar com esse fornecedor para que ele preste informações a você nas quais você considera importantes para que ele, então, possa entrar na sua empresa, possa entrar no seu hall de fornecedores capazes de fazer prestar aquele serviço, aquele movimento de compra. Então, isso é muito importante para que você tenha uma tranquilidade de gerenciar aquele fornecedor. É fundamental para nós, compradores, que nós tenhamos os fornecedores muito bem cadastrados e muito bem homologados, para que na sequência você possa chamá-los e eles possam aí estar ganhando, né, aquele bid, fazendo aquela parceria, mas com toda aquela tranquilidade que vocês precisam, que nós precisamos como comprador, precisamos ter nesse momento de gerenciamento de fornecedores. Uma outra atividade que eu acho crucial são a gestão de contratos. Pessoal, gestão de contratos não significa que nós vamos rascunhar aquele contrato junto com o pessoal da área de jurídica e ponto final. Não, gestão de contratos também tem o anterior, o que você precisa fazer antes de efetivamente colocar o contrato. Quando eu falo para vocês gestão de contratos, muitos de nós acabamos tendo uma sequência de atividades que são meio que abandonadas, né? Mas que vão dar problemas a todos nós se não forem bem feitos. Por exemplo, o TCO é uma ferramenta muito importante, não só de contratos, mas também do nosso dia a dia, mas tem um foco maior, tem um peso maior dentro da gestão de contratos, porque quando a gente vai gerar aquele produto, né, o contrato em si, nós precisamos ter todas as informações que aquele contrato está sendo feito porque foi a melhor opção. Um gerenciador de contratos, um TCO bem feito, com um TCO bem feito é muito importante. E TCO, para dar aquela relembrada, significa você saber que um computador custa 10 e um outro computador custa 8 e você não decidir pelo menor preço. Simplesmente, você tem que olhar tudo que envolve aquele produto, tudo que envolve aquela compra. Por exemplo, se o cabo que não está incluso dentro de nenhum daqueles computadores, o cabo do computador que custa R$8 vai te custar R$20. E o do computador que custa R$10 vai te custar R$2. Só ali você já matou a sua compra se você não tiver um TCO muito bem aprimorado, ou seja, muito bem organizado. Porque essa falta de TCO, essa falta de dados dentro do seu TCO, pode ali complicar num segundo momento, caso você tenha que aferir aquela compra que você fez ou que outras áreas possam fazer uma auditoria e você acaba ali ficando exposto. Não por uma situação de não compliance, não é nada disso, mas uma situação que você não trabalhou ali de maneira efetiva dentro daquela atividade. Das outras, uma outra ferramenta que eu gosto muito é essa parte de tabulação de propostas. Tabulação de propostas, literalmente, você traz exatamente esse TCO para a sua gestão de contratos, mas você traz muito mais.
Como é que você faz ali uma ferramenta muito importante? Como é que você faz uma RFI? Como que você faz uma RFQ? Como que você pode fazer uma RFP, uma RFX? Ou seja, você vai tabular ali a sua proposta também com ferramentas que você utilizou antes daquele momento. Então, quando você trabalha de maneira adequada dentro daquela tabulação de propostas, você tem uma facilidade maior até para você pedir uma aprovação. Ou seja, quando você vai para uma diretoria, que você vai pontuar isso, né? Ou você vai pautar isso numa diretoria, que você quer ali um tempo para que eles analisem aquilo que você fez dentro de uma área, dentro de um fornecimento, você tem que estar muito seguro que tudo aquilo que você fez anteriormente, até chegar àquele ponto de pedir a aprovação, foi feita de maneira assertiva. Ou seja, a sua RFI, por exemplo, quando você foi ao mercado e pediu as informações e você depois tabulou, e no segundo momento você já trabalha com uma coisa mais restrita, que é uma RFQ, você tem que ter uma organização maior para que você possa, então, ao chegar e fazer essa tabulação de maneira efetiva e final, você tenha todas as etapas cumpridas. E uma das coisas mais importantes é você saber que pode haver questionamento, e isso é ótimo para o comprador. A gente precisa desmistificar na área de compras que auditorias elas estão ali para nos prejudicar. Não, a auditoria vai estar sempre na nossa área para nos ajudar a melhorar sempre no nosso processo. Vão existir auditorias que vão estar sendo feitas para que você tenha insights, para que na próxima revisão de um procedimento ou algo você possa, então, estar aprimorando. E como dentro de uma linha de tabulação de propostas, isso é muito importante para que você possa organizar isso de maneira mais efetiva. Uma outra coisa que eu acho muito importante é a parte de aplicativos para reunião. Vão ter vários compradores aqui, amigos nossos, que vão estar falando, isso é uma besteira. Quem vai se preocupar aqui com uma tarefa como essa? Não é uma coisa que nós vamos precisar ficar preocupados. Sim, vamos. Quem aqui já não passou aquele movimento que você passa ali para o seu fornecedor, né, da sua área corporativa, que você tem um software específico, o canal para ele entrar naquela reunião virtual com você, e aí ele não consegue entrar, ele se complica porque ele não tem aquele software instalado naquela máquina, ou seja, nós como compradores, claro, que os fornecedores também precisam ter, mas nós como compradores precisamos trabalhar com facilidade, você precisa criar facilidade, você não pode criar impedimento. Ou seja, você sentar na sua cadeira e ter arrogância e prepotência de você falar, não, se o fornecedor quiser, ele que se adapte ao meu movimento de trabalho, ao meu modo de trabalhar. Está errado. Você precisa sempre criar facilidade. O que é criar facilidade? Você ter todas as ferramentas de uma maneira que você possa, né? Claro, que se tiver algum impeditivo no seu momento ali de trabalho, você não vai ter. Mas é muito importante que você consiga ter todos esses processos de uma maneira que você possa facilitar. Então, você solicitar, assim quando você começa a trabalhar numa área nova, ou você vê que a sua área de TI não disponibilizou aquele software que está começando e está tendo uma boa penetração no mercado, você possa pedir ao pessoal, queria deixar aqui na minha máquina instalado, versão paga ou até uma versão demo desse software, porque os meus fornecedores, às vezes, eles não têm o software que eu tenho aqui corporativo. Então, crie facilidade. Crie nesses aplicativos uma facilidade para você se conectar. E hoje tem aplicativos gratuitos maravilhosos que você pode utilizar para fazer ata de reunião. Você tem aplicativos que já tem ali uma legenda automática, ou seja, a parte de inclusão parte muito também dessa forma como os aplicativos hoje vêm se comportando. E é necessário para que o comprador possa, de uma certa forma, trabalhar com mais tranquilidade em relação a isso. Pessoal, vou trazer mais atividades em relação a isso. Me sigam nas redes sociais, onde vocês vão estar observando
todos os dias coisas novas dentro dos nossos canais. Inscrevam-se, né, nos nossos canais, principalmente no YouTube e também dentro do LinkedIn, para que vocês possam, então, estar recebendo todas essas atualizações, todos esses nossos bate-papos entre compradores. Um abraço e vamos comprar. Tchau, tchau.